Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, já desejo assim as boas-vindas a quem está entrando, a quem vai vir participar conosco, todos os participantes, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas também, né? Essas lives do CEPAC que você pode encontrar depois no YouTube, CEPAC Paulinas, elas ficam sempre à disposição e até a gente incentiva para que você ilustre reflexões de grupos, discussões futuras, não é? Sobre os conteúdos que são oferecidos aqui. Nesse sentido de a formação e capacitar sempre mais as pessoas, especialmente os agentes de pastoral, né, especialmente da comunicação, o CEPAC tem em vista essa formação, essa capacitação, e por isso ele desenvolve essas lives em duas trilhas, digamos assim. Uma que é o pensar a comunicação. Então, são conteúdos mais assim discutidos, conteúdos que perpassam por situações e também caminhos para a nossa pastoral na sociedade hoje, e também a outra trilha, que é, então, levar mais para o passo a passo na comunicação, que se direciona um pouquinho mais para lives, digamos assim, que capacite você também para realizar alguma coisa ou algo importante no desenvolvimento da sua pastoral, né? E hoje nós temos, assim, um tema muito interessante, né? Pensamos nós e também para todo as exigências que a sociedade nos faz hoje, né? O nosso contexto, que é sobre a inteligência artificial. E a gente colocou como subtítulo Conversa Necessária na Pastoral. E, olha, com o avanço, né, das tecnologias, nós percebemos que começam a fazer parte do vocabulário comum, do dia a dia, algumas expressões que, na realidade, não são só expressões, elas revelam transformações muito importantes que estão acontecendo e que tocam a nossa cotidianidade, mas também a forma de nós compreendermos tantas transformações nos mais diversos campos do saber, não é? Seja transformações que estão acontecendo, por exemplo, no saber da antropologia, da saúde, da economia, na educação. E nós vamos percebendo que, no meio de tudo isso, especialmente a internet, né? E mesmo na televisão, nós podemos notar como até as publicidades vão se transformando e já estão introduzindo bastante essa questão da inteligência artificial. Se você não notou ainda, preste atenção. E isso tudo está misturado com o mercado, etc., mas não deixa de ser aquelas transformações que têm incidência também na nossa cotidianidade, né? Por exemplo, os celulares, por exemplo, agora os telefones, né, celulares 5G, toda uma discussão sobre isso. E aí está também a questão envolvendo, impulsionando tudo da inteligência artificial. O CEPAC, que tem assim por objetivo, né, formar, capacitar e também mostrar, incentivar para um jeito novo de evangelizar, né, ela, então, traz esses assuntos que perpassam a nossa realidade e que é necessário nós tocarmos neles também.
E vamos pedir, então, que você prepare as suas perguntas e, seguindo o formato que nós temos das nossas lives, na parte final, deixamos um tempo para que você nos dê a sua contribuição também com uma reflexão, sobretudo com as suas perguntas. E para nós falarmos desse tema que é tão complexo, naturalmente que nós não vamos abordar o sentido científico da questão, mas nós vamos buscar uma pessoa muito querida, não só para o CEPAC, mas para todos nós no Brasil, né, que é o jornalista. Hoje é dia do jornalista, parabéns, né, Moisés? Parabéns para todos nós que somos também jornalistas, né? O jornalista, escritor, tradutor e doutor em ciências da comunicação, que é também membro do grupo GRECOM, Grupo de Reflexão de Comunicação da CNBB, que é um grupo formado por pesquisadores, etc. E o professor e querido Moisés, né, ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e tem, assim, desenvolve pesquisas muito profundas, já foi livros que estão servindo muito para a nossa, não só pesquisa, mas para abrir caminhos sobre a reorientação dos nossos pensamentos a respeito da igreja e comunicação. Ele é também colaborador do Instituto Humanitas Unicinos, né, famoso IHU, e queríamos também dizer, além de uma lista muito grande, né, Moisés, que você é um construtor de caminhos, e me veio a palavra assim, você é um engenheiro de conhecimentos, de novos horizontes, né, de caminhos pelos quais a igreja precisa trilhar em relação à comunicação, abrir-se, e também, assim, na comunicação da fé, na pastoral, e tem vários livros publicados também pela editora Paulinas, pela editora Vozes, mas nós vamos, assim, deixar que o Moisés, então, hoje, nos brinde com alguma, não só alguma coisa, com isso que vem de um pensamento de um engenheiro, né, dos caminhos da comunicação na igreja, e que a gente gostaria aqui de poder usufruir o máximo que nós podemos. Bem-vindo, Moisés! Muito obrigado, irmã Joana, muito agradecido também por essa acolhida e essa apresentação tão generosa. Fico muito honrado por estar aqui, né, junto com a senhora, nesse momento aqui de reflexão, de encontro, e também retribuo, né, os votos e a saudação pelo Dia das Jornalistas e dos Jornalistas, e saúdo aqui a todos e a todas também que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelas plataformas digitais, sobre esse tema que é desafiador, né? Como a senhora bem falou, é um tema desafiador, amplo, tem muitas frentes possíveis de ser abordado, de ser trabalhado, mas eu acho que o foco aqui, o nosso interesse também de promover esse diálogo, promover essa reflexão, tem a ver com a pastoral, tem a ver com a vida da igreja, tem a ver com a nossa vivência como cristãos e cristãs, as nossas práticas de fé. Então, eu vou tentar trabalhar aqui algumas questões, mas, além de todos os que estão nos acompanhando nos seus comentários, também, se você quiser me interromper aqui, certamente tem muita coisa para contribuir nessa reflexão. Então, eu começaria destacando que se nós estamos aqui, neste momento, onde quer que estejamos, compartilhando desse espaço de diálogo, de algum modo nós já estamos sendo perpassados por formas de inteligência artificial, né? Seja pela própria plataforma, por exemplo, o YouTube ou o Facebook, são ambientes digitais que existem graças também a muitas formas de inteligência artificial que fazem com que essas plataformas sejam como sejam. Então, eu acredito que um primeiro ponto importante é
desmistificar, de alguma forma, esse conceito de inteligência artificial, dizendo que ele faz parte já da nossa vida cotidiana. Porque muitas vezes nós temos representações, seja pelo cinema, seja por imagens que a gente encontra pela internet, ou, enfim, livros de ficção científica, que parece que a inteligência artificial é uma coisa futurista, são robôs com carne humana, são humanoides, né? Mas, pelo contrário, nós já estamos num ambiente de inteligência artificial, depois eu vou trazer outros exemplos. Então, a inteligência artificial, no fundo, já é realidade, já faz parte da nossa cotidianidade, e, obviamente, a gente pode fazer previsões daquilo que virá no futuro, mas eu acredito que essas previsões têm que, de algum modo, partir do chão da nossa realidade, que, portanto, já está marcada por várias formas de inteligência artificial. E um outro aspecto, só para dar o pontapé inicial, que me chamou a atenção, fiquei até... me surpreendeu, de alguma forma, que quando eu estava compartilhando o convite para essa nossa live, alguém comentou comigo, dizendo, nossa, inteligência artificial e pastoral, o que tem a ver? As nossas comunidades, as nossas paróquias, as nossas igrejas, mal e mal tem um site, tem uma presença nas redes sociais, e vocês já querem falar de inteligência artificial? Tem alguma coisa a ver? Né? Então, acho que aqui também é importante a gente comentar que esse já é um risco de olhar para as questões da cultura já numa perspectiva de uso. Então, tudo que surge, a igreja já pensa do ponto de vista do uso. Ah, mas que uso isso tem para pastoral? Só que eu acho que esse é um viés um pouco estreito demais para pensar as questões, as várias questões, inclusive a inteligência artificial. Eu acho que a gente precisa, do ponto de vista da pastoral, olhar para a cultura, olhar para a realidade, olhar para a nossa sociedade e, em primeiro lugar, pensar em que sociedade, em que cultura nós estamos tentando promover a nossa pastoral. Mesmo que talvez realmente o uso da inteligência artificial, em determinado ponto de vista, seja bastante restrito, digamos assim, do ponto de vista da pastoral. Agora, não dá para negar que qualquer forma, qualquer prática pastoral será feita em uma cultura, em uma sociedade marcada pela presença da inteligência artificial. Então, esse que tem que ser o olhar, digamos assim, de partida. Né? A pastoral precisa tomar conhecimento, precisa se conscientizar da realidade, da cultura, da sociedade, dos tempos em que nós estamos vivendo. Então, mesmo que as nossas pastorais e comunidades e paróquias estejam engatinhando na questão tecnológica, pelo menos do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista da consciência crítica, nós temos que tomar contato com essas realidades que já fazem parte do nosso cotidiano. Né? E claro, aqui a gente pode trazer uma série de outras questões, os limitadores do ponto de vista da pastoral, sejam eles financeiros, sejam eles de formação, sejam eles de um certo olhar sobre a pastoral que fica preocupado só com algumas questões e esquece outras. Tem muitos limitadores desse ponto de vista. Agora, os tempos, a igreja em que nós estamos, sob a liderança do Papa Francisco, nos demanda essa saída, portanto, de ir ao encontro da cultura, da sociedade, da realidade que nós estamos vivendo, e nessa realidade, então, está a inteligência artificial, ou as várias formas de inteligência artificial. Então, por isso que o título, acho que foi muito bem proposto também por você, irmã Joana, nessa ideia de uma conversa necessária. Não significa que nós temos que usar, como pôr em prática, como adquirir serviços de inteligência artificial para catequese, para liturgia. Não é isso, né? Ou não é só isso. É justamente pensar a pastoral nessa realidade. Né? Então, a partir desse horizonte mais inicial, a gente pode resgatar um pouco essa ideia de inteligência artificial já dos anos 50. Muitos estudos apontam que o termo foi cunhado já nos anos 50, então a gente tem aí mais de meio século, né, de um grupo de pesquisadores que se reuniu nos Estados Unidos e que começou a trabalhar essa ideia, então,
de uma inteligência artificial, né? O grande nome, digamos assim, que foi o que cunhou o termo, é o John McCarthy, né, dos Estados Unidos, mas nesse encontro que eles promoveram, tinha outros grandes nomes. O Alan Turing, que é um dos pais da computação, teve até um filme recente sobre a vida dele. O Claude Shannon, que é um nome também relativamente conhecido no campo da comunicação, embora ele tenha sido um matemático. Enfim, grandes nomes que se reuniram, então, nesse congresso e que foi, digamos assim, o pontapé inicial para se pensar essa ideia de inteligência artificial. E como é que esse John McCarthy definia ou entendia inteligência artificial lá nos anos 50? Né? Ele dizia que era a ciência e a engenharia de construir máquinas inteligentes. Então, quer dizer, é um campo de pesquisa, uma ciência, um campo de estudos e uma engenharia. Então, quer dizer, tem aí uma técnica envolvida, práticas tecnológicas, produtos tecnológicos para a construção de máquinas inteligentes. E isso continua vindo até hoje, essas duas vertentes. Por um lado, a inteligência artificial como um campo de estudos muito vasto, que não é só da computação, mas envolve a comunicação, envolve a psicologia, envolve a linguística, envolve a economia, enfim, é um campo de estudos que abrange uma série de ciências. E, por outro lado, uma engenharia, né, então voltado para concretude, para objetos, para sistemas, para produtos, que aí, claro, estão mais envolvidas as ciências mais duras, vamos dizer assim, né, as engenharias, a computação, que vão desenvolver esses produtos, esses aparelhos, né, de inteligência artificial. E o inovador de se pensar essa ideia de uma inteligência artificial, pensando naquela ideia das grandes revoluções, né, então se diz que nós estaríamos na quarta revolução, porque nesse período histórico a gente tem uma fusão, uma união muito forte, não só do ponto de vista físico, a materialidade das coisas, da natureza, né, nós estamos transformando objetos físicos, aparelhos, máquinas, mas também está muito envolvido o biológico, os nossos corpos, portanto, a natureza, as florestas, os rios, os mares, mas também o digital. Então, essa tríade, o físico, o biológico e o digital, são, digamos assim, aquilo que sustenta também essa ideia de inteligência artificial. Né? Não é só uma questão puramente tecnológica, eletrônica, né, de máquinas, mas também envolve o biológico, por trás disso, as várias linguagens do digital. E aqui tem todo um debate, né? Se nós formos pegar o conceito de inteligência, por exemplo, e depois o conceito de artificial, são termos extremamente ricos, densos, complexos. Então tem todo um debate também para definir se realmente aquilo que nós estamos chamando de inteligência artificial é realmente uma forma de inteligência, e se aquilo que nós chamamos de inteligência artificial é realmente algo artificial. Então tem todo um debate aí nessa conceituação, mas é um termo que vingou, vamos dizer assim, né, e que já está no senso comum falar de inteligência artificial. Né? E depois, a gente pode trazer uma outra ideia, que é de um filósofo italiano, o Luciano Floridi, né, que tem vários livros nessa área também da inteligência artificial, e ele, por exemplo, é um dos críticos dessa ideia. Ele vai dizer que inteligência artificial é um oxímoro, né? São termos que se negam entre si. Por quê? Porque ele vai dizer tudo aquilo que é verdadeiramente inteligente nunca é artificial. E o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que é artificial nunca é inteligente. Mas ele vai dizer, mesmo que esses termos se contraponham, se neguem reciprocamente, é um termo que já está sendo usado, né? E, portanto, a gente tenta entender o contexto onde ele está sendo usado, né? Qual que é a ideia por trás dele, embora seja um conceito e uma linha de pensamento ainda muito em debate, muito que está sendo ainda muito pesquisada, muito estudada, né? Mas, enfim, como é que a gente poderia definir, então, esse conceito de inteligência artificial, né? É essa ideia da ciência e da engenharia, que já vem lá dos anos 50, nessa perspectiva de construir, de produzir, de fazer sistemas, máquinas, computadores, que de alguma forma, então, consigam reproduzir, né, ou então imitar
ou se assemelhar ao modo de pensar e de agir humano e também racional. Então aqui a gente já tem um outro âmbito de debate, né? Porque, em primeiro lugar, é uma tentativa de imitar, de se assemelhar ao pensamento humano, né? Mas é praticamente impossível que as máquinas consigam chegar à complexidade do nosso pensar e agir humano, né? Porque, enfim, o ser humano é um ser extremamente complexo, com autoconsciência, com abertura à transcendência, né, a Deus, aos sonhos, à imaginação, às artes. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, todo o nosso aparato biológico é de uma complexidade gigantesca. Então, a inteligência artificial, do modo como nós a conhecemos hoje, está engatinhando até chegar a se assemelhar efetivamente a tudo que é humano. Se é que um dia conseguirá se assemelhar, né, e ser igual ao ser humano. E, por outro lado, essa ideia do racional. Então, a gente tem aí uma outra tensão entre aquilo que é humano e aquilo que é racional. Racional, aí sim, eu acho que as máquinas estão se aproximando desse pensamento e desse agir racionais, porque envolve aí, né, o pensamento lógico, todos os conhecimentos matemáticos, a computação. Agora, o humano é algo um pouco mais abrangente, um pouco mais complexo, que aí também envolve todas as questões, como eu dizia, da psicologia, da antropologia, da linguística, da comunicação, da ética, da espiritualidade, das artes, né? Então, tem toda uma complexidade aí. Mas o termo, né, a ideia por trás da inteligência artificial é um pouco isso, sistemas, então, que se aproximam, que se assemelham do modo de pensar e agir dos seres humanos, mas particularmente no modo de pensar e agir racional, quer dizer, naquilo que tem a ver com tudo aquilo que é lógica, matemática, né? E nessa ideia de buscar processos cada vez mais eficazes, melhores, né, e eficientes, quer dizer, cada vez mais baratos também, com custo menor. Então tem toda uma questão aí das empresas, da economia, né, por trás dessa ideia da inteligência artificial. E quais seriam, assim, digamos, os três focos principais dessa inteligência artificial, né? Depois a gente vai ver como que isso se aproxima também da pastoral, né? Mas primeiro, para dar um panorama mais geral. Esse mesmo Luciano Floridi, ele vai falar 3 ideias principais que estão por trás da inteligência artificial, né? A primeira delas é a ideia de agência. O que ele chama de agência? A capacidade de agir. Então a gente pode pegar, não sei, um liquidificador, uma geladeira. A gente pode dizer, bom, são máquinas que fazem coisas, né? A geladeira gela, o liquidificador bate ali os ingredientes que estão dentro dele, mas não tem, digamos assim, comparavelmente à inteligência artificial, uma agência, né? Quer dizer, essa capacidade de ação. Essas máquinas dependem lá do botão, né, da ação humana, para que elas, então, realizem as ações para as quais elas foram pensadas. A inteligência artificial, ela tem agência, portanto, capacidade de ação própria, né? São máquinas, portanto, aqui vem o segundo ponto, autônomas. Então, agência e autonomia. São sistemas, produtos, né, máquinas que fazem coisas também, mas fazem essas coisas de modo autônomo. Mas não só isso. Não é só agência e autonomia, mas tem um terceiro elemento importante, vai dizer o Floridi, que é a adaptação. Então, são máquinas que fazem coisas, fazem de modo autônomo e vão adaptando esse seu modo de fazer as coisas, né? Sistemas que conseguem, portanto, aprender e melhorar as suas próprias ações, né, dentro dessa autonomia. Portanto. Então, agência, autonomia e adaptação. Agora, isso só é possível porque o avanço tecnológico nos trouxe para esses nossos últimos anos, em que a gente tem uma quantidade quase infinita de dados que circulam nos sistemas informáticos, na internet, nas redes sociais, né, em tudo que é ambiente digital. Então, é a partir dessa quantidade infinita de dados que esses sistemas conseguem se adaptar, né? Sistematizando esses dados, acompanhando tendências, acompanhando hábitos,
né, prevendo decisões futuras. Então, é graças a essa imensa quantidade de dados que vão sendo comparados, vão sendo trabalhados, vão sendo organizados, que essas máquinas conseguem, portanto, se aproximar de uma certa inteligência, né? A ideia do Big Data, essa quantidade imensa de dados, né? Peguemos aí, por exemplo, o Google, o Facebook, o próprio YouTube, a quantidade de vídeos, de textos, de fotos, de ações humanas, curtir, comentar, né? São bilhões de pessoas usando essas plataformas ao mesmo tempo, e esses sistemas recebendo esses dados, coletando esses dados, analisando esses dados, sistematizando esses dados, de uma quantidade infinita de pessoas, né, que estão produzindo esses dados. Então é graças também a essa interconectividade que a inteligência artificial chegou nesse patamar que nós estamos hoje, né, que é aquilo que se chama de machine learning, né, a aprendizagem de máquina, aprendizado de máquina, máquinas que aprendem, graças justamente a essa quantidade infinita de dados. E como é que nós vemos isso? Um primeiro aspecto bem evidente da inteligência artificial são as recomendações. Se a gente acessa o Netflix, aqui no YouTube, quando terminar essa live, certamente vão aparecer outras sugestões de vídeo. Quando a gente está lá no Netflix, assistiu alguma coisa, ele já vai dar, né, se você assistiu tal coisa, você pode gostar de tais outras. E essas recomendações são personalizadas. Eu, Moisés, vou receber recomendações específicas de acordo com o meu perfil de uso, que esse sistema já conseguiu, digamos assim, entender, captar a partir dos meus usos, do modo como eu vou usando, daquilo que eu vou clicando, do modo como eu vou acessando determinados vídeos ou não. Então, para cada um de nós, esses sistemas conseguem acompanhar os nossos hábitos, os nossos perfis e recomendar produtos semelhantes. Isso é feito por um sistema de inteligência artificial. Não tem uma outra pessoa lá acompanhando Moisés dia a dia e me sugerindo coisas específicas para mim. E não são sugestões genéricas, né, iguais para várias pessoas. Não, é que esse sistema automaticamente, né, autonomamente, conseguiu, de certa forma, me acompanhar e ir adaptando essas recomendações a partir do meu perfil como usuário, seja do Netflix, seja do Google, seja das lojas onde nós compramos, né? Então a gente compra um produto, já aparecem outras sugestões semelhantes. Tudo isso é inteligência artificial, né? Um sistema que vai acompanhando, portanto, esses nossos hábitos, né? E por quê? Porque ele vai nos acompanhando, justamente, vai coletando esses dados daquilo que nós visitamos, produtos que nós vimos, né? Coisas que nós curtimos nas redes sociais, e esses sistemas de inteligência artificial conseguem cruzar todos esses dados e nos oferecer, portanto, essas recomendações mais específicas, né? Mais perfilizadas, quer dizer, mais próximas do perfil de cada um de nós. Depois, todos os sistemas que têm a ver com processamento de linguagem natural. O que é isso? Para usar na história da computação e da informática, a gente precisava conhecer a linguagem dos softwares, dos programas. Mas hoje nós temos softwares e programas que entendem a nossa própria linguagem, o modo como a gente fala. Então, por exemplo, os assistentes virtuais, como se chamam, né? A Siri dos celulares Apple, né? Ou então a Alexa, para quem tem ali a caixinha de som da Amazon. Então a gente diz, Alexa, como está o clima lá fora? Né? E esse sistema entende não só a nossa voz, aquilo que nós estamos falando, a língua que nós estamos falando, mas também o sentido dessa frase. O clima lá fora. Então ela vai nos responder, está chovendo, faz tantos graus. Ou então a gente diz, Alexa, toque tal música de tal banda. Né? E ela vai entender isso e vai começar a reproduzir essa música automaticamente. Esse é um sistema de inteligência artificial, que também vai acompanhando a modulação da nossa voz, aquilo que nós costumamos pedir, o modo como nós interagimos com esse sistema, e ele vai nos devolver essas respostas, né? O reconhecimento facial, então, para quem acessa o celular e basta olhar para o celular, ele reconhece o seu rosto e acessa o celular. Enfim, uma série de outros elementos, né? O Waze, o Google Maps. Então, quer dizer, a gente está em um ponto específico do mapa mundi e ele consegue calcular automaticamente como chegar
em um outro ponto, levando em conta o trânsito, levando em conta se está chovendo ou não, levando em conta se tem um acidente no meio da estrada, em tempo real. Esse também é um sistema de inteligência artificial. Não tem um grupo de pessoas lá que vai calcular e vai nos devolver o retorno, né? Não, é um sistema que faz tudo isso automaticamente e instantaneamente, numa velocidade que o ser humano não alcançaria, né? Então, quer dizer, todo esse conjunto de elementos da inteligência artificial, ele está sempre focado em resolução de problemas específicos, né? Então, é isso. O Waze está voltado para as questões de trânsito. A Alexa está voltada para reconhecer a nossa voz e aquilo que nós dizemos para ela. Enfim, né? Então, alcançar efetivamente a inteligência humana é algo que está ainda a ser pensado, se é que um dia nós vamos chegar. Mas para essas soluções pontuais e específicas, nós temos sistemas de inteligência artificial, para usar a expressão, muito avançados, né? E que avançam cada vez mais, né? E aqui a gente já vai entrando, então, em alguns limites de tudo isso que interessam, então, do ponto de vista da pastoral, né? Eu acho que o principal risco, digamos assim, que vários autores apontam, é essa relação, efetivamente, entre o humano e o tecnológico, o humano e o digital. Quer dizer, até que ponto essas máquinas e esses sistemas efetivamente estão a serviço do ser humano, ou se, pelo contrário, não é o ser humano que acaba, digamos assim, se colocando a serviço dessas máquinas, né? Como é que vai... Diga, Joana, desculpa. O seu microfone... Esclarecedor, mas está bem? Está me ouvindo? Sim, agora sim. Então, talvez, se você pudesse dizer uma palavrinha também sobre aquilo que é uma expressão que vem, e até esses dias numa rádio, a apresentadora começou a falar, vamos educar o algoritmo. Então, se você pudesse dizer uma palavrinha sobre, assim, de maneira simples, como nós estamos fazendo, sobre a questão do algoritmo, né? Já em outras palavras, você disse esse sistema que vai organizando, etc. e tal. Mas eu acredito que seria bom se você dissesse uma palavrinha. É uma caixa preta, como diz um grande... se faz a pergunta, né? Um grande autor disso. Isso. Então, o algoritmo nada mais é do que, digamos assim, uma receita, né? Um modo de fazer, a gente pode dizer assim. Quer dizer, o que é, no fundo, um algoritmo? É uma sequência de passos, né, para se executar uma tarefa, para se alcançar um resultado específico. Então, é um termo que já vem até muito antes da computação, dos sistemas, né, informatizados. A gente pode brincar dizendo que as receitas de bolo lá das nossas mães, das nossas avós, já são, de alguma forma, uma espécie de algoritmo. A gente tendo a receita na mão, seguindo aquela sequência de passos, a gente vai ter o bolo no final do processo, né? Uma metáfora, digamos assim, seria essa, né? Isso é um algoritmo. Agora, por que nós falamos tanto de algoritmo hoje? Né? Justamente por causa dessa revolução digital. Então, a gente tem essa ideia de algoritmos, uma sequência de passos. Agora, nós temos também computadores que conseguem executar esses passos numa velocidade incomparável ao do ser humano, especialmente naquilo que envolve, né, computação, quer dizer, cálculos, questões matemáticas, né? Então, o computador é incomparavelmente mais rápido e mais eficaz do que o ser humano. E, além disso, aquilo que eu falava no início, uma infinidade de dados. Esses computadores, eles conseguem ir comparando esses dados e calculando a partir desses dados de uma forma também incomparável àquilo que o ser humano conseguiria fazer no mesmo período de tempo, né? Então, por isso que nós falamos tanto desses algoritmos. Continua sendo essa ideia de uma sequência de passos, né, que tem a sua lógica, para obter uma solução, né? Então, o sistema do Google, por exemplo, se a gente pegar o algoritmo do Google, quando a gente coloca lá uma pergunta, uma busca no sistema de busca do Google, esse algoritmo ele consegue fazer uma varredura de toda a internet
de uma forma rapidíssima, né, nos dando respostas instantâneas e personalizadas. Então, se o Moisés buscar lá no Google inteligência artificial, e se a irmã Joana buscar lá no Google, no computador dela, inteligência artificial, nós vamos receber resultados diferentes. A inteligência artificial que vai aparecer para mim tem a ver com o meu histórico, com aquilo que eu faço na internet geralmente, e a irmã Joana vai receber de acordo com aquilo que ela faz, de acordo com o histórico de buscas dela. Então, quer dizer, o algoritmo, a sequência de passos, de certa forma, é a mesma. Agora, o que vai diferenciar é a forma como esse sistema vai fazer os seus cálculos a partir de bancos de dados diferentes. O banco de dados do histórico do Moisés na internet e o banco de dados do histórico da irmã Joana na internet. Justamente para tentar nos devolver resultados mais que tenham maior probabilidade que nós efetivamente vamos acessar, porque é isso também que interessa aos sistemas, nos oferecer respostas efetivas, né, que era realmente aquilo que nós estamos buscando. E por outro lado, a gente volta lá para a inteligência artificial, esses algoritmos vão sendo também modificados ao longo do tempo, porque esses sistemas vão aprendendo conosco também. Então tem essas brincadeiras que às vezes aparecem na internet, né? Tinha aquele aplicativo Face App, que as pessoas colocavam a sua foto e aí podiam ver como é que ficavam, né? Como é que ficariam quando ficassem mais velhas, ou então como é que ficariam se fossem do outro sexo, como é que ficariam se tivessem uma tonalidade de pele diferente, né? Então é um aplicativo que você brincava ali com as imagens suas ou dos amigos. Agora, o que estava por trás desse aplicativo? Um estudo justamente de inteligência artificial para aprimorar esses sistemas de reconhecimento facial. Então, quer dizer, a inteligência artificial, no fundo, na sua origem, está pautada também por inteligência humana. Somos nós, a partir dos nossos usos, daquilo que nós fazemos na internet, que estamos, de algum modo, ensinando, portanto, esses sistemas a pensar, entre aspas. E a partir disso, eles também conseguem modificar os seus algoritmos, claro, junto com os engenheiros humanos, a melhorar esses algoritmos para que os seus resultados sejam mais eficazes, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o algoritmo do Google, o algoritmo do Facebook, por exemplo, né? Por que nós, quando acessamos o Facebook, vemos aquelas postagens e não outras, né? Porque o algoritmo do Facebook faz os seus milhares de cálculos e nos oferece aqueles posts porque vão ter mais a ver com os seus anunciantes, vão ter mais a ver com o nosso engajamento, se essas postagens vão nos fazer curtir, vão nos fazer comentar, vão nos fazer compartilhar. Só que, como a irmã Joana falou, é uma caixa preta. Quer dizer, ninguém sabe quais são esses passos, a receita do bolo, ninguém sabe, né? Assim como se brincava antigamente que ninguém sabe qual é a receita da Coca-Cola, o que tem ali dentro, o mesmo vale para o Facebook e para o Google. Quer dizer, quais são esses passo a passos, né? A partir de que critérios eles nos devolvem esses resultados, né? O que está em jogo aí? Então, sob um certo ponto de vista, o algoritmo tem a ver com essa caixa preta, né? Tem um grande livro do Vilém Flusser, para quem quiser ler depois, um filósofo tcheco, mas que trabalhou muito tempo aqui no Brasil, que se chama Filosofia da Caixa Preta. E é isso, ele falava isso da câmera fotográfica, né? Lá nos anos 80. Mas vale hoje para esses algoritmos, portanto. Quer dizer, assim como na fotografia, a gente insere, né, um input, como se diz no inglês, uma entrada, quer dizer, um enquadramento, alguma imagem que nós queremos fotografar, a gente não sabe o que a máquina faz e ela nos devolve um output, né, uma saída, um resultado. O Facebook é a mesma coisa. A gente insere lá as nossas postagens, curtidas, compartilhamentos, e ele nos devolve essas postagens dos nossos amigos. Agora, o que acontece nesse meio do caminho aí, a gente não sabe, né? Então, é uma caixa preta nesse sentido. Quer dizer, nós somos ignorantes com aquilo que acontece lá. Por que o Facebook é como é? Por que o YouTube é como é? A gente tem algumas pistas, alguns indícios, né? Mas o que mais fica evidente, digamos assim, é que mais do que o Facebook trabalhar para nós, no fundo, somos nós que trabalhamos para o Facebook. Né? Porque tudo que nós estamos fazendo ali dentro ajuda a eles melhorarem os sistemas, atraírem mais anunciantes, né? Quer dizer, tudo aquilo que interessa para a empresa Facebook. Então, o próprio Vilém Flusser dizia, no fundo, nós somos funcionários da máquina
e não a máquina que funciona para nós, mas nós acabamos nos tornando funcionários dessas máquinas. E ele falava isso da câmera fotográfica. Hoje, com os gigantes, né, da informação e da comunicação, como Google, Amazon, YouTube, Facebook, né, ainda mais nós estamos efetivamente trabalhando para essas empresas, né, com tudo que nós estamos fazendo aí. E aí, portanto, a importância, né, de pensar todo o aspecto ético por trás desses sistemas, né? E eu acho que aqui a gente começa a se aproximar, então, da conversa necessária para a pastoral. Em que sentido? Em primeiro lugar, desse ponto de vista pessoal, cada um de nós, como cristãos e cristãs, mas enfim, como seres humanos, usamos e somos usados por esses sistemas. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência crítica de tudo que está em jogo sobre a nossa personalidade, sobre a nossa vida pessoal, né? E depois, claro, tudo aquilo que tem a ver com as nossas comunidades e com a sociedade em geral, né? Então, quer dizer, as questões efetivamente éticas por trás de toda essa inteligência artificial que vai se desenvolvendo. Então, vou tomar aqui a liberdade de pedir para a irmã Gisele, que está nos acompanhando aqui nos bastidores, que eu gostaria de mostrar agora um vídeo dessa série, né, de vídeos do Papa, que foi lançado em novembro do ano passado, justamente sobre essa ideia da inteligência artificial. Então vamos assistir, é um vídeo bastante curto, para a gente ter uma ideia já inicial de como é que a igreja se posiciona diante de tudo isso que nós conversamos aqui. Então vamos assistir. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Então, acho que esse vídeo, né, embora curto, ele consegue dar um panorama de tudo aquilo que está em jogo, portanto, para a igreja, né, para a comunidade cristã em geral, ao se relacionar, então, com toda essa série de inovações tecnológicas que vão surgindo. E aqui entra em questão um conceito que vem de um frei franciscano, né, da Terceira Ordem Regular, italiano, jovem, que, de alguma forma, inspirou também esse vídeo do Papa, que, na realidade, é fruto de uma assembleia plenária da Pontifícia Academia para a Vida, né, que é um órgão da Santa Sé, que vem promovendo, a cada ano, uma assembleia plenária sobre temas de ponta. Então, em 2019, o tema foi justamente inteligência artificial. E, no ano passado, foi a robótica. E esse frei, que se chama Paulo Benanti, né, vive em Roma, é professor da Universidade Gregoriana, ele cunhou um termo que tem a ver com o algoritmo e a ética, e uniu as duas coisas e cunhou esse termo algorética. Por quê? A ideia, no fundo, é um pouco essa, quer dizer, quando nós falamos de medicina, quando nós falamos de direito, da lei, né, das questões jurídicas, quando nós falamos de comunicação, nós sabemos que esses profissionais, eles têm um código de ética, né? Para ser médico, você tem uma série de condutas que se espera de um médico, assim também de um advogado, assim também de um jornalista, né? Aquilo que se costuma chamar de uma deontologia de cada profissão.
com esse conceito de algorética, e esse Frei, Paulo Benanti, ele está também desafiando os engenheiros, os designers, os projetistas, a também assumirem, digamos assim, um código de ética, para que todas essas inovações tecnológicas estejam pautadas por princípios, né, que são não só cristãos, são humanos. É um pouco isso que o Papa Francisco falava no vídeo, que se respeite, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, que são valores clássicos, né, da doutrina social da Igreja, e hoje, particularmente nesse período histórico que a gente está vivendo, também a casa comum, quer dizer, o meio ambiente. A gente sabe que todas as nossas tecnologias demandam elementos químicos, né, que muitas vezes geram uma enorme degradação ambiental, que a gente não vê, porque ocorre lá nos rincões da África, nos rincões da Ásia, né? Quem produz esses maquinários também, né, sendo muitas vezes explorados ou até escravizados. Então, quer dizer, todas essas questões, além dos próprios sistemas, né? Os nossos sites, os nossos aplicativos, os nossos sistemas de inteligência artificial, que eles estejam pautados efetivamente por esse respeito das questões éticas, dos princípios éticos, e não sejam usados para se aproveitar do ser humano, ou de determinadas parcelas da humanidade, né? Então, esses três pilares também, a dignidade da pessoa humana, cada pessoa humana tem que ser respeitada na sua dignidade, não interessa a cor da pele, a religião, a proveniência cultural, a região geográfica, cada pessoa humana tem que ser respeitada, o bem comum, portanto, as sociedades, as culturas, as democracias, né? E depois o meio ambiente como casa comum, né? Então, essa que é a ideia da algorética, quer dizer, uma tecnologia pensada a partir da ética, né? Uma ética que caminha junto com a tecnologia e a tecnologia que caminha junto com a ética, né? Quer dizer, a ideia é essa, máquinas, sistemas, computadores que estejam a serviço do ser humano e não o contrário, seres humanos que estejam sendo explorados, né, por máquinas, por sistemas, para outros fins ou para enriquecer e beneficiar apenas alguns poucos, né? Então é uma série aí de reflexões que o Paulo Benanti vem fazendo, fica o nome dele aqui, o tempo é curto, então, né, quem depois quiser buscar, tem vários materiais dele, seja no site do Instituto Humanitas, mas também em outros sites, né, de reflexões que ele faz, e isso chegou, e com isso eu vou finalizando essa minha fala. No ano passado, o Vaticano, então, como resultado dessa plenária da Pontifícia Academia para a Vida, ela reuniu alguns órgãos, algumas instituições, que eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente os slides, para que fique melhor da gente acompanhar, que acredito que vocês já estejam vendo. O Vaticano, então, na pessoa do Dom Vincenzo Paglia, que é o prefeito, né, o presidente, o chefe, o responsável pela Pontifícia Academia para a Vida, que é esse senhor do meio, ele convocou, então, essas outras organizações, a FAO, né, que é a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, um grande representante da Microsoft, essa moça que representa o Ministério da Inovação da Itália, e um alto representante da IBM, e essas instituições assinaram juntas um apelo para uma ética da inteligência artificial, que ficou conhecido como, essa imagem que está aqui no canto, Rome Call, né, porque foi assinado em Roma esse apelo, esse call, para essas organizações que são representativas, obviamente, de todas as outras organizações da área, né, do desenvolvimento tecnológico, especialmente da inteligência artificial. Então, eu vou passar rapidamente aqui os principais pontos. Esse texto também está disponível na internet, depois para quem quiser buscar. Eles vão analisar 3 áreas de impacto da inteligência artificial, 3 principais áreas. Quer dizer, por que a igreja se preocupa com as questões de inteligência artificial? Porque a inteligência artificial está diretamente relacionada com essas 3 áreas de impacto. A primeira, a ética, né? Então, esse apelo vai dizer: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, todos os sistemas de inteligência artificial têm que se pautar por esse princípio.
não podem excluir nem marginalizar determinadas porções da humanidade, determinados grupos sociais, determinados grupos étnicos. A inteligência artificial tem que estar pautada por esse princípio básico da ética, né, que é compartilhada não só pelas várias religiões, mas, né, por todas aquelas pessoas que se preocupam com a humanidade como tal. Uma segunda área, a educação. Então, o que vai dizer o documento? Transformar o mundo por meio da inovação de inteligência artificial significa empreender a construção de um futuro para e com as gerações mais jovens. Então, esse tem que ser um foco no desenvolvimento das tecnologias. Como é que as gerações mais jovens estão sendo impactadas por essas tecnologias? E a gente sabe, por exemplo, na questão das redes sociais, o grande impacto que elas têm na formação desses jovens. E tem inteligência artificial por trás disso. Portanto, quem projeta, quem pensa esses sistemas, tem que estar preocupado também com a questão educacional. Como é que esses sistemas estão formando essas novas gerações? E uma última área, os direitos humanos. Então, o documento vai dizer: o desenvolvimento da inteligência artificial a serviço da humanidade e do planeta deve se refletir em regulamentos e princípios que protejam as pessoas, particularmente os mais fracos e os menos privilegiados, e os ambientes naturais. Né? Aquilo que eu falava antes, as pessoas, mas particularmente os mais fracos e os menos privilegiados. E por fim, e aqui eu vou ter que passar um pouco mais rápido, porque são 6 pontos, os 6 princípios dessa algorética. Então vejam, toda essa reflexão foi alimentando o pensamento da igreja e serviu de base para a assinatura desse documento com essas várias outras instituições. Né? E aparece, então, nessa mesma carta, esse conceito de algorética, que nasce dentro da igreja, né? Como eu dizia, a partir do pensamento desse Paulo Benanti, mas com outros, né, membros da Pontifícia Academia para a Vida, que resultaram, então, nessa carta. Quais são esses 6 princípios da algorética? O primeiro, transparência. Quer dizer que, por princípio, os sistemas de inteligência artificial devem ser explicáveis, não podem ser uma caixa preta. Porque por trás dessa caixa preta podem estar interesses econômicos, interesses políticos, né, interesses ideológicos. Então, os sistemas têm que ser transparentes. Depois, inclusão. Todos os seres humanos devem ser levados em consideração. Né? Não pode ser um sistema de inteligência artificial voltado para um pequeno grupo, se aproveitando de outros grupos sociais. Né? Não, tem que ser um sistema inclusivo. Depois, responsabilidade. Os desenvolvedores, os designers, os computólogos, os engenheiros devem agir com responsabilidade e transparência. Então, quer dizer, alguém projetou um sistema de um avião, de um Boeing, né? E o avião caiu. Quem é que responde? A culpa não pode ser jogada na inteligência artificial. Alguém tem que responder, porque esse sistema de inteligência artificial foi pensado por alguém. Então, responsabilidade. Depois, imparcialidade. Né? Os sistemas não podem ser tendenciosos. Né? Eles têm que proteger a justiça e a dignidade humana. Não podem ter fins escusos, né? de se aproveitar de determinadas populações. Confiabilidade, penúltimo. Sistemas de inteligência artificial devem poder funcionar de modo confiável. Né? O Facebook tem praticamente as nossas vidas nas mãos dele. A gente confia, mas poderia confiar mais se fosse mais transparente. Né? Enfim, essas empresas detêm muitos dados sobre nós. Então, nós precisaríamos ter mais confiabilidade a partir, né, das práticas dessas empresas. Infelizmente, isso ainda não é realidade. E, por fim, segurança e privacidade, né, que é uma questão que está sendo muito debatida atualmente. Os sistemas de inteligência artificial devem funcionar com segurança e respeitar a privacidade dos usuários. Né? Porque, enfim, as nossas vidas estão nas mãos dessas empresas, as nossas fotos, as nossas memórias, os nossos dados. Né? Então, enfim, o tema é amplo, né? Mas com isso eu vou finalizando aqui, irmã Joana, para a gente ter também um tempinho para o nosso diálogo, para a nossa partilha. Mas agradeço aí a atenção de todos, espero ter ajudado um pouco a introduzir a temática, né? Contando também com depois os estudos e as pesquisas de cada um em seguida. Muito obrigado. Muito obrigada, Moisés. Certamente esse tema e a sua exposição
vai ser de grande utilidade, no bom sentido, né, para discussões, para muitos grupos debaterem e começarem uma reflexão a esse respeito. Eu só gostaria, assim, de chamar a atenção sobre duas coisas que me impressionam. O tempo a gente também vem, assim, pesquisando sobre isso. Esse padre franciscano, na realidade um capuchinho, né? O padre Benante, que você citou, Moisés, eu fico pensando, assim, na importância. Ele é teólogo, mas ele é um especialista também nessa questão das tecnologias, etc., de engenheiro e tal. Eu fico pensando a importância da igreja ter pessoas que têm esse tipo de plataforma de conhecimento, etc., e que pode dialogar, inclusive, com essas pessoas que você mostrou aí, de grandes empresas, né? Porque não é só ir lá dizer, olha, vocês precisam tomar conta, e a questão da ética, etc. São pessoas de dentro da igreja, e eu espero que outros se despertem para isso também, que com muita competência estão falando, e ele está também agora lançando mais livros, etc. E aí eu reforço isso que ligeiramente, né, o Moisés falou, mas no IHU tem muitos artigos importantes, e o Moisés sempre geralmente é o tradutor, né? Portanto, está bem dentro disso também, que vale a pena nós irmos lendo e, ao mesmo tempo, absorvendo não simplesmente o conhecimento, mas as indagações que são feitas. A outra questão é o Papa Francisco. Veja, eu não sei, eu capto aqui um exemplo fortíssimo do Papa Francisco, que, diante das complexidades, não abandona o barco, não abandona. Ele abre para o diálogo, não para dizer é certo ou não é certo, vai procurar dialogar. Eu acho que esse é um exemplo muito grande para toda a igreja, para nós, é o que significa uma igreja em saída. Quer dizer, vamos sentar juntos e ver. Então, a igreja não abdica dos princípios que ela tem sobre a primazia do ser humano, mas ela vai dialogar, vai escutar os outros, vai abrir as portas para um possível diálogo. Eu acho que isso é maravilhoso e também é um exemplo das atitudes do Papa Francisco para nós. Eu, então, vou pedir para a irmã Gisele colocar aqui para nós algumas perguntas que você também depois pode ver. O Henrique Batagin, não sei, como gerenciar tudo isso? A periferia não se encontra nesta esfera e é difícil, mas precisamos dar saltos. Como atingir essa inteligência artificial a serviço de todas e de todos? A questão do uso, novamente, né? Isso, mas... Aí, Moisés. Esse é um grande desafio, né? Porque ainda nós estamos, especialmente aqui no Brasil, numa sociedade muito desigual. Também em relação ao acesso, não só às tecnologias de ponta, muitas vezes ao saneamento básico, como já se diz, né? As questões básicas, as pessoas já não têm acesso, quanto menos à inteligência artificial, a computadores, a redes. Então, esse é um desafio gigantesco, né? Mas eu acho que aqui também a igreja tem um papel fundamental, como a gente viu aqui, promovendo essas questões de princípio, né? Convocando, por exemplo, empresas de ponta, Microsoft, a IBM, órgãos, né, mediadores, como a própria ONU, os governos, né, as políticas públicas. Então, eu acho que quando a irmã Joana teve essa luz de promover esse debate a partir do ponto de vista da pastoral, eu acho que também é nesse sentido, quer dizer, fomentar nas nossas comunidades e nas nossas pastorais essas questões que vêm se tornando fundamentais para a vida humana, né? O acesso à rede hoje é quase tão necessário quanto o acesso a outras políticas públicas, porque muitas vezes é pela rede que a gente consegue acesso à educação, especialmente nesse tempo de pandemia, por exemplo, né, consultas médicas, enfim. Então, eu acho que também aqui tem um papel da igreja de promover o debate, a reflexão, mas também, digamos assim, essa luta por políticas públicas que hoje
2021 precisam levar em conta também todos esses aspectos do ambiente digital, né? Então, quer dizer, como fomentar nas periferias, como o Henrique muito bem questiona, mas também em outros rincões, vamos dizer assim, né? Nas diversas zonas rurais do país inteiro, na Amazônia, com populações que são marginalizadas, né? Sejam eles indígenas ou, enfim. Então, quer dizer, são questões sérias, importantes, para se pensar, inclusive, a democracia, para se pensar, inclusive, a noção de país, né? Quer dizer, as redes hoje são esse espaço também de construção das nossas identidades, a identidade pessoal, a identidade coletiva, a identidade eclesial. Então, acho que aqui tem um papel fundamental para cada um de nós, como cristão e cristã, mas também para as várias instâncias da igreja, né? Como que nós estamos nos somando ou não a esse tipo de debate, a esse tipo de luta, de certa forma, por essas políticas públicas, então, de acesso também à informação e à comunicação. Mas é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Sim. Acho que a irmã Gisele pode também colocar alguma outra. Parabenizar a entrevista e pergunto, como nós, padres e educadores, através do ambiente digital, poderíamos conscientizar os nossos líderes da pastoral para sermos igreja em saída e também na lógica da encíclica Fratelli Tutti? Parabenizo a entrevista e pergunto como nós, padres educadores, através do ambiente digital, poderíamos, então, acho que repete, né? Uhum. Então, Padre Gabriel, eu acho que essa ideia da igreja em saída é fundamental, né? Já vem desde 2013, né, o Papa Francisco alimentando essa ideia, nos desafiando nesse sentido, e eu acho que em relação, né, relacionando aqui com o tema também da comunicação, da tecnologia, do ambiente digital, eu acho que é um pouco isso, a pastoral, a igreja, na sua missão evangelizadora, não pode fechar os olhos para a realidade, né? Então, a gente precisa despertar nas nossas comunidades, nos nossos irmãos e irmãs, que o mundo que nós temos em 2021 é esse, né? Marcado não só por essas questões da inteligência artificial, por inúmeras outras questões, mas a gente não pode pensar uma pastoral como se nós estivéssemos, né, antes do Concílio Vaticano II, ou então nos anos 80, nos anos 90. Né? Então, quer dizer, olhar a realidade é fundamental. Está aí o próprio método, né? Ver, julgar e agir. O primeiro passo é ver a realidade, não fechar os olhos, reconhecer o mundo que nós temos. Então, eu acho que quando o Papa Francisco também nos propõe essa ideia de uma igreja em saída, é justamente isso. Quer dizer, precisamos, de certa forma, deixar de lado por um pouco a nossa forma de pensar, a nossa forma de dialogar, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de fazer pastoral e olhar para a realidade, né? Porque às vezes o modo de se relacionar mudou, o modo de se comunicar mudou, as linguagens são outras, os métodos são outros, né? Porque senão o risco é que a lacuna, a distância vai aumentando cada vez mais. Então a gente vai vivendo nos nossos guetos católicos, mas não consegue mais dialogar com alguém, né, que tem uma fé diferente ou que pensa diferente, e isso vai nos empobrecendo, vamos morrendo também como igreja. Né? Aquilo que o Papa sempre diz, uma igreja autorreferencial vai virando peça de museu, né? Vai virando múmia. Então o desafio é esse, a cultura nos desafia a sair, a dialogar, a reconhecer a realidade. Né? E isso vai nos tornando uma igreja mais viva, uma igreja mais jovial, e uma igreja que nos anima mais. Né? Olhando, por exemplo, essa foto da igreja em contato com a IBM, com a Microsoft, debatendo questões de ponta, né? É uma igreja muito mais interessante e atraente do que uma igreja que fica discutindo questões teológicas que já vêm desde milênios passados. Não que não sejam importantes, mas tem outras questões que são mais importantes para o contexto contemporâneo. E você citou a Fratelli Tutti. É uma questão fundamental. O diálogo, a fraternidade. Quando a gente vê na nossa realidade um país, né, que chega no estado em que está por um processo que é totalmente o contrário do diálogo, que é totalmente o contrário da fraternidade, que é essa, né, postura política extremizada, de ódio, de mentiras. Né? Então, a Fratelli Tutti é também um sinal dos tempos para o Brasil. Quer dizer,
voltar a pensar essas questões fundamentais, mas com um olhar renovado. Como pensar o diálogo em 2021? Como pensar a fraternidade em 2021? Né? Então, eu acho que alimentar e beber dessas fontes nos ajuda também a melhorar a nossa realidade, o nosso papel, não só como cristãos e cristãs, mas como cidadãos e cidadãs. Né? Nós temos um papel social como cristãos e a realidade vem gritando isso nos últimos anos. Né? Como que nós, igreja, vamos responder a esses desafios que nós estamos vivendo na pele, né? E com um custo gigantesco, por exemplo, do ponto de vista das perdas, né, que a pandemia vem gerando aqui no Brasil. É algo gritante. Né? Então, acho que a igreja vem nos oferecendo aí algumas pistas de saída. Mas é isso, quer dizer, ver a realidade para, a partir daí, também agir em consequência. Estamos encerrando, não é? Depois no site, no chat, o Moisés pode verificar e ver qual é a reação das pessoas. Enquanto nós agradecemos, podia pôr mais uma assim, Gisele, por gentileza, essa última, isso. Como você vê essa receptividade da inteligência artificial nas pastorais? Então, Vânia, a gente pode dizer que, por um lado, como eu dizia no início, né, não existe hoje experiência praticamente de comunicação ou de informação que não tenha inteligência artificial. Então, mesmo que as pessoas não reconheçam, que as pastorais não reconheçam, elas vão sendo permeadas por essa inteligência artificial. Agora, do ponto de vista da reflexão, eu acredito que ainda falta muito, né? Falta muito para se caminhar. A gente tem aqui as profetas, né? As profetisas, como a irmã Joana, que trazem esse debate para o grande público, e é fundamental, né? Então, do ponto de vista da reflexão, especialmente aqui no Brasil, eu acredito que nós temos aí poucos faróis ainda nesse debate, né? Mas do ponto de vista mais amplo da igreja, nós temos grandes nomes, sim, né? Da teologia, como eu disse, né? O Paulo Benanti, o próprio Floridi, que não é alguém ligado totalmente à igreja, mas bebeu também das fontes da igreja, ele né, reconhece essa sua formação dentro do catolicismo. Então, toda essa perspectiva da própria Pontifícia Academia para a Vida, o Papa Francisco, então, pensando a pastoral do ponto de vista mais macro, né, essas questões de ponta vêm sendo trabalhadas. A questão é como que nós, que somos agentes de pastoral, lideranças, fazemos tudo isso chegar lá nas nossas bases também. Né? Quer dizer, trazer essas questões de ponta porque são fundamentais para nós pensarmos o mundo contemporâneo. E nós somos chamados a fazer a nossa missão em 2021, né? E não na época de Jesus, nem na Idade Média, nem no início do século passado, mas é nesse tempo que nós temos. Então, acho que essa receptividade do ponto de vista da reflexão, do debate, das rodas de conversa, podia ser bem maior. Né? Mas cabe a nós, como lideranças, como agentes de pastoral, promover esses espaços como esse aqui. Né? Uma hora, mas que nos abre aí tantas perspectivas, tantas questões, né, que nos fazem refletir e certamente também vão ajudar a melhorar e a aprimorar a nossa prática pastoral depois, que é o que é mais importante. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Chegando ao fim do nosso tempo, nós queremos agradecer também os participantes. Muito obrigado que você esteve presente aqui. Obrigado de maneira especial a você, Moisés, e com tanta disponibilidade, está nos ajudando também a desenvolver toda essa reflexão no campo da pastoral. E sabemos o quanto você também é bastante, assim, não só solicitado, mas ocupado também, e dispôs desse tempo conosco aqui, e com muitas pessoas, saiba que através do YouTube, muitas pessoas vão voltar ou vão divulgar toda essa reflexão que vai se multiplicar. Então, um obrigado muito grande. Você sabe quanto o CEPAC quer bem e colabora e agradece a sua colaboração. Não é? Muito obrigada, então. E eu gostaria também de agradecer, né, a irmã Gisele, que sempre solicitamente nos presta auxílio, especialmente na técnica. Então, muito obrigada a todos, obrigada, Moisés, mais uma vez, saudações à sua família, sempre tão querida,
e está no coração de todos nós. Obrigado aos participantes mais uma vez. Muito obrigado.